E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começando então a nossa aula de informática. Hoje eu tenho certeza que vocês gostarão bastante desse assunto, porque falaremos sobre a história da informática, quando surgiu a informática, como que veio essa necessidade de melhorar a vida das pessoas, ok? Falaremos sobre isso. Ok? Quando nós pensamos na palavra informática, o que vem na nossa cabeça? Bom, pelo menos na minha cabeça, vem a tecnologia, né? O uso de computadores, o que são máquinas, dispositivos inteligentes, capazes de processar dados, informações, né? Só que a informática, a história da informática vem muito antes dos computadores, tá ok? Vamos começar então falando a respeito da origem da informática, ok? Pessoal, quando pensamos em pré-história, muitos anos atrás, pensamos em quê? Em falta de tecnologia, falta de acesso a equipamentos, né? Máquinas, computadores, que poderiam ajudar as pessoas, né? No seu cotidiano, fazer uma simples conta matemática, enfim. Porém, quando nós pensamos vou dar o exemplo das contas matemáticas simples. Temos, por exemplo, duas maçãs aqui, desse lado da mesa, e duas maçãs desse lado da mesa. Temos duas e duas. Se uma pessoa bem antigamente mesmo, quisesse fazer essa soma, como não existia muitos equipamentos eletrônicos que facilitavam essa conta, quais eram os recursos que ela podia usar? Vamos pensar? Sim, os próprios dedos, né? Então, podemos falar que contas matemáticas de adição e subtração mais simples eram utilizados os próprios dedos das mãos, correto? Então, podemos falar que a utilização dos dedos das mãos para fazer cálculos simples de matemática já podem sim ser considerados o início da era da informática, ok? Mais tarde, no ano de 1642, assim, considerado bastante tempo atrás também, um homem criou uma chamada máquina de calcular. Olha só que interessante, vou mostrar para vocês agora imagens dessa máquina de calcular, ok? Estou na minha área de trabalho aqui, né? Correto? Vou no navegador de internet e olha que interessante que cliquei aqui, a máquina chamava Pascaline, ok? Por que chamava Pascaline? Porque o seu criador chamava Pascal, né? O inventor dessa máquina de calcular chamava Pascal, ok? Então, temos imagens aqui dessa máquina de calcular, tá bom? Ela fazia cálculos simples de adição e subtração por meio dessas engrenagens aqui. Olha que interessante, ok? Então, eu acabei de falar com vocês que bem antes dessa máquina, que foi criada por Pascal, no ano de 1642, muito antes que ela, inicia-se a era da informática. Por exemplo, fazendo simples cálculos matemáticos usando os dedos das mãos. 2 mais 2 igual a 4. Ok? Então, a era da informática começa muito bem antes do que imaginamos, muito antes dos computadores, que são capazes de processar informações e te dar uma resposta muito rápida. Bom, uma pesquisa no navegador de internet que você faz, o próprio computador te responde com bastante rapidez, correto? Porém, a informática não se trata apenas dos computadores, da tecnologia em si, muito antes disso, né? Por exemplo, essa máquina Pascaline, ela não é tão tecnológica assim, correto? Ela é bem assim, manual mesmo, são engrenagens que fazem uma simples conta matemática, né? Essas engrenagens que vocês estão vendo, porém,
Essa máquina, para a época, era considerado, sim, um grande passo para a tecnologia, né? Para a época, ela era, sim, de grande ajuda, né? Igual eu falei com vocês, a informática existe para auxiliar, para ajudar as pessoas no seu dia a dia, né? Para buscar informações, para comunicar com um amigo à distância, ajuda também no trabalho, no cotidiano dos alunos, dos estudantes, enfim, tudo, quaisquer profissões também, engenheiro, utiliza a informática para ajudar as pessoas, né, no acesso às informações, tá bom? Porém, essa máquina que vocês estão vendo, para a época, era um grande passo para a tecnologia, correto? Então, acabei de falar com vocês, deixa eu ler aqui se tem mais alguma coisa mais importante. Vamos falar agora sobre um equipamentozinho, né, um instrumento que foi usado inclusive antes da Pascaline, da máquina de calcular, o chamado ábaco. Isso mesmo. Ábaco foi a primeira máquina criada para ajudar as pessoas a fazerem cálculos matemáticos, né? Um pouco mais difíceis, né? Porque somente usando os dedos das mãos, as pessoas sentiam a necessidade de melhorar, né? De fazer cálculos um pouco mais difíceis. Por isso, o homem sentiu a necessidade de inovar, né? Criar uma máquina para substituir os dedos das mãos somente, né? Porque os dedos das mãos ficavam muito limitados a contas muito simples, né? Nós temos somente 10 dedos, então ficava muito limitado, né? Por isso foi criado esse instrumento aqui, ó. Vocês já devem ter ouvido falar do ábaco, né? Inclusive, pessoal, é utilizado até nos dias de hoje, né? Para crianças que estão aprendendo a fazer cálculos matemáticos nas escolas, né? É utilizado sim o ábaco até nos dias de hoje, né? Então foi um instrumento bastante rudimentar, vamos dizer assim, né? Sem tecnologia nenhuma. Nós temos aqui um ábaco, olha, bem simples o funcionamento, são linhas de metais, né? São traços de metais com as bolinhas de cores diferentes que auxiliavam as pessoas a fazerem contas matemáticas um pouco mais complexas, mais difíceis, em comparação com utilizando somente as mãos, né? Então vocês já devem ter ouvido falar do ábaco, e foi o primeiro equipamento sem tecnologia, né? Porém, não é porque ele não tem tecnologia que ele não ajudou a vida das pessoas, né? Tanto é que ele é vendido até os dias de hoje. Olha só que interessante, comercializado, vendido em sites, né? Em lojas de brinquedo. Então, bem interessante esse ábaco também. Esse instrumento foi um grande passo para a tecnologia, né? Para a informação que nós temos acesso hoje, né? Então é isso. Vamos pesquisar aqui se nós temos acesso a um ábaco mais antigo. Olha que interessante, pessoal. Olha aqui. Esse aqui é um exemplo de ábaco mais antigo, ó. Ele é bem diferente. Olha só que interessante. Esse instrumento auxiliou as pessoas, ajudou as pessoas a fazerem cálculos matemáticos um pouco mais complexos em comparação com usando somente as mãos. Tá bom? Vamos lá então. Falei então das 3 formas de fazer cálculos, né, que foram muito usadas, né, desde a pré-história, começando com as mãos, depois foi melhorada, foi dado um passo a mais e foi criado esse instrumento aqui, né, que auxiliava ainda mais as pessoas a fazerem cálculos mais complexos, mais difíceis, para depois surgir, vamos voltar para Pascaline, que é a máquina de calcular de Pascal, o inventor, criada no ano de 1642, ok? Então, essa máquina aí que utilizava de engrenagens para fazer contas de adição
e subtração. Ok? Somente mais uma curiosidade aqui, pessoal, no ano de 1671, um pouquinho depois dessa máquina aqui de Pascal, essa mesma máquina foi modificada, tá bom? Ela foi modificada para fazer também multiplicações, tá bom? Contas de multiplicação e divisão, tá bom? Então, ela foi melhorada, modificada ainda para melhor. Né, alguns anos depois, tá bom? E tratando-se, vamos voltar aqui, falar de computadores, né? As pessoas devem estar perguntando, professor, tudo bem, todos esses equipamentos que você falou, tanto a Pascaline, quanto o Abaco, quanto até mesmo os dedos das mãos, foram de grande ajuda para as pessoas? Sim, claro que foi. Sem esses equipamentos, nós talvez não teríamos a tecnologia que nós temos hoje, correto? Mas, professor Giovanni, qual que foi o primeiro grande computador criado? Vou falar com vocês agora, tá bom? Tratando-se de computadores, o que são computadores? Vou pausar aqui um minutinho, vou ficar calado, que eu quero que vocês pensem consigo mesmos, tá bom? Vamos lá. Isso. Quem pensou que computador, que já foi falado em aulas anteriores, né? Computadores são máquinas inteligentes, né? Máquinas inteligentes são aquelas máquinas que são capazes de processar dados e informações, né? E essas informações são, a pessoa faz uma busca, por exemplo, essa busca que eu fiz da Pascaline no navegador do Google aqui, navegador na barra de busca do Google, eu fiz a pesquisa, né? Coloquei uma informação aqui, dei a entrada da informação, escrevi Pascaline, cliquei a máquina de fazer cálculos, cliquei em buscar. Quando eu clico no Enter, o computador processou rapidinho e me respondeu. Olha que interessante, ele me respondeu com imagens, né? Então, os computadores são justamente as máquinas em que há uma entrada de informação, que eu coloquei aqui, máquina de escrever de Pascaline. Entrada, quando eu clico em buscar, ele processa e me responde. Olha aqui, tanto de imagens. Então, tem a entrada, o processamento e a saída das informações, qualquer tipo de informação, ok? Falaremos disso mais à frente. Porém, computadores são máquinas inteligentes capazes de processar dados e informações, tá bom? Então, o primeiro computador, que é o que eu acabei de falar, foi esse aqui. Vocês não vão acreditar no tamanho do computador. Ele é esse aqui. Exatamente, vocês podem estar assustados pelo tamanho do primeiro grande computador, só que era esse aqui, pessoal. Literalmente, ele ocupava o tamanho de uma sala inteira, né? Então, era um computador muito grande. Um dado aqui que vocês não sabem, ele pesava cerca de 30 mil quilos. 30 mil quilos, ok? Ele pesava 30 mil quilos, ocupava o tamanho de uma sala inteira e para fazer funções básicas, né? Básicas que nosso smartphone, nosso celular hoje em dia consegue fazer, que são cálculos matemáticos simples, né? Então podemos falar que com o avanço da tecnologia, os aparelhos eletrônicos tendem a ficar menores, mais velozes, mais rápidos, né? E eles conseguem processar a informação muito mais rápido e ocupa menos espaço, né? Podemos tirar exemplo das televisões. As televisões antigamente, que eram grandonas, bem gordinhas, né? As de hoje são fininhas e fazem a mesma função. Então podemos tirar a conclusão de que, com o passar do tempo, todos os aparelhos eletrônicos tendem a ficar menores, mais ágeis e, claro, né, sempre a favor das pessoas, ocupando menos espaço, sempre dando menos trabalho, inclusive para o transporte, né? Porque são equipamentos que são usados por pessoas no trabalho, em momento de trabalho.
que ela precisa de transportar, né? Então, um dado muito interessante aí, olha o tamanho do primeiro grande computador, né? Ele ocupava uma sala inteira e pesava 30.000 quilos, né? Vamos fazer uma breve pesquisa aqui. ENIAC, vou entrar na Wikipédia, foi o primeiro grande computador, né, criado no ano de 1943, ok? Alguns dados aqui, né? Fazia cálculos, sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo, enfim. Aqui está o ENIAC, uma foto mais recente dele, né? Como se fosse exposto no museu, mesmo porque ele era muito grande, né? Ocupava cerca de uma sala inteira para o funcionamento de coisas simples, né? De cálculos matemáticos simples, igual falei que o smartphone consegue te fazer hoje rapidinho e ocupa o espaço de uma mão. Antigamente ocupava espaço de uma sala inteira, então, mais uma vez, tudo tende a diminuir de tamanho e ficar mais rápido, ok? Então falamos de bastante coisa hoje, né? Falamos da origem da informática, falamos do passo a passo que foi dado para a evolução da tecnologia até os equipamentos eletrônicos que nós temos nos dias de hoje, ok? Essa foi a primeira parte da aula, ok? A próxima aula teremos a parte 2. Falaremos mais a respeito da informática e, claro, mais à frente falaremos sobre o conceito de informática, o uso dos computadores, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula e um grande abraço. Tchau, tchau!